poderia estar na nossa casa, né? Não, dá desculpa. Mas Deus não. Deus escolheu os melhores, né? Os filhos escolhidos, preferidos, né? Para estar na casa de Deus. Né? Não é aqui, não é qualquer local, não, irmãos. Eu tenho a certeza que é um local especial, é a casa preferida de Deus. Aleluia. Eu digo para você, o inimigo fica furioso conosco, né? Quando nós saímos não olhamos para o tempo, né? Eu começo a olhar aqui para o casal aqui, né? Esse casal aqui que não olhou para o tempo e veio para a igreja, né? Muito bem, poder dar desculpa, não. Já estamos avançada idade, né? Poderia ficar em casa, mas não. Aleluia, escolheu estar na presença de Deus. Pastor Ademir, pastor Telmo, eu digo que Deus não esquece essas coisas, não. Não esquece. Aleluia. Né? Nós, não somente o casal, mas nós que escolhemos, né, para estar hoje aqui. Pego referência ao tempo de hoje, né? Para nós estar hoje, esse tempo feio, né, mas estamos na presença de Deus. E Deus não esquece. Vai chegar um dia, né, aquele grande dia, quando nós chegar na presença de Deus, né, o juiz, hoje ele é nosso advogado, né, Jesus é nosso advogado, e quando ele vir buscar a sua igreja, vai ser, né, o juiz, e ele vai abrir o livro da vida e vai, né, relatar tudo, que vai estar tudo relatado lá. Eu creio que vai estar também as nossas ida e não ida na igreja, ou na presença de Deus. Aleluia. Então, nessa noite, eu digo para você que nós esquecemos, né? E eu tenho certeza que você já esqueceu, nem olhou para o tempo, que está trovejando, está chovendo, né? Mas tudo é para honra e glória de Deus. Porque nós já nos alegramos aqui por ouvir o testemunho, né? Que a nossa irmã querida, que está no hospital, né? Está se mexendo, mexeu as pernas. Isso aqui é coisa linda, coisa maravilhosa, né? Deus está fazendo, Deus está trabalhando, você vê, né? Porque tem alguém, né, buscando, tem alguém orando, né? Aleluia, ela já mexeu os pés, né, os olhos, ela está ouvindo. É Deus trabalhando, né? É Deus trabalhando aos poucos. Aleluia. Porque tem alguém, tem um povo clamando, tem um povo buscando, né? E Deus está ouvindo. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, nós saímos de casa, aleluia. Eu tenho a certeza que Deus não vai esquecer. Se Deus fez uma promessa conosco, aleluia, Deus não vai esquecer. Aleluia, Deus ter feito uma promessa, aleluia, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo. Mas nós não subimos o tempo, não subimos a hora que Deus vai cumprir. Aleluia, mas nós temos que continuar assim como nós estamos, aleluia, buscando a presença de Deus, aleluia. O pastor falou lá no livro de Filipenses, mas não é o que eu vou pregar não, irmãos. Gostaria de compartilhar também lá em Filipenses, aleluia. Filipenses 4, irmãos, que diz 4 e o 6. Não é o que eu vou falar aqui, mas eu quero compartilhar uma palavra que o pastor leu Filipenses 4, e eu quero ler o 6. Aleluia, que diz assim. Filipenses 4 e o 6. Não estáis inquietos por coisas alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Aleluia. Você vê aqui que a Bíblia fala para mim, para você, no livro de Filipenses, não é para mim, aleluia, é para nós não reclamar, né? Não buscar alguém do nosso lado, da direita ou da esquerda, mas é para nós clamar ao Senhor, todos os nossos pedidos, todas as nossas orações, na presença de Deus, que Deus vai ouvir. Aleluia. Deus vai ouvir. Quantas orações, quantos pedidos, quantas petições nós temos levado na presença de Deus, Deus tem ouvido. Mas eu digo para você, nós sabemos isso, mas é o tempo de Deus. Mas nós, como ser humano, nós temos pressa, né? Queremos tudo para hoje. Mas Deus disse, calma que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, aleluia. E eu quero trazer uma palavra para você aqui no livro de Êxodo, aleluia, falando sobre também uma promessa e sobre uma petição, aleluia, de um povo, aleluia. E eu creio que nessa noite, aleluia, o mesmo Deus, aleluia, que fez a promessa para esse povo aqui, aleluia, no livro de Êxodo, é o mesmo Deus que está hoje aqui atuando e nos ouvindo. Aleluia, porque a Bíblia fala que ele é o Deus ontem, hoje e será eternamente.
Aleluia. Para você ver aqui, nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai ver que o mesmo Deus que ouviu a oração, que ouviu o pedido deste povo, é o mesmo Deus que está ouvindo a sua oração hoje. Porque Ele não muda. O Deus que ouviu a oração deste povo, ouviu o pedido, é o mesmo Deus que ouve a minha oração, é o mesmo Deus que ouve o pedido de oração, aleluia, de você, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, lá no verso 23. A partir daí a gente vai estar lendo e vamos estar falando aqui que Deus pôs no nosso coração a partir de agora, aleluia. Que Deus venha fazer aquilo que está no seu coração, não no nosso, ou aquilo que nós queremos que seja feito. Livro de Êxodo, capítulo 2, e o verso 23. Aleluia. 23, irmãos. Êxodo, capítulo 2, e o verso 23. O título da minha Bíblia é assim: A morte do rei do Egito. E o 23. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém e amém. Amém? Mas vamos orar um pouco, aleluia. Devemos orar e agradecer a Deus. Eu não sei o que você, desde que você entrou aqui na igreja, não sei o que você está pedindo, não sei o que você está pedindo, o que você está agradecendo a Deus, mas continuamos nesse mesmo espírito neste momento. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença. Eu, Senhor, nessa noite agradeço pela nossa vida, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado por até aqui o Senhor tem cuidado. E aqui, Senhor, no dia de hoje, Senhor, terminando já esse dia, essa quinta-feira, nós vamos, Senhor, aleluia, nós vamos ir para nossa casa e vamos dormir, Senhor, tranquilo, porque o Senhor vai estar cuidando de nós, Senhor. Porque nós temos a certeza, porque o Senhor tem dado vitória para nós, mas é no seu tempo, meu Pai. Nós cremos nisso, Senhor, porque aqui nós ouvimos, Senhor, aleluia, que a nossa irmã que está no leito, Senhor, aleluia, lá no hospital, está, Senhor, aleluia, se recuperando, meu Pai. E nessa noite, Senhor, nós continuamos, Senhor, orando, meu Pai, e agradecendo a Ti, Senhor, por cada um que está aqui, meu Pai, nessa noite, porque não olharam para o tempo, não olharam para a hora, mas não olharam, Senhor, aleluia, não olharam para algo, Senhor, que tem salvado a sua vinda até a igreja, Senhor, mas nessa noite está aqui, Senhor, aquele povo que o Senhor escolheu, porque o Senhor não erra, meu Pai, o Senhor não erra o povo, a pessoa que o Senhor escolhe, Senhor. Então nessa noite está aqui, Senhor, o povo, o filho que o Senhor escolheu nessa noite. Amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Aleluia, aleluia. Irmãos, aqui nós começamos a ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, ao verso 23 até o verso 25, aleluia. E eu meditei aqui, irmão, novamente aqui, falando e repetindo para você, aleluia, dizendo assim: e o seu clamor subiu até Deus por causa da sua servidão, aleluia. Falando aqui, irmão, aleluia, que até aqui, irmãos, aleluia, na vida do crente, na vida daquele homem, daquela mulher, do povo de Deus, tudo tem um começo. Tudo tem um começo, aleluia. E a Bíblia relata para nós aqui, aleluia, que chegou um tempo aqui que o povo de Deus, aleluia, que clamou, buscou, né, queria, que estava já escravo no Egito, fazia 430 anos já estando lá no Egito, aleluia. Mas chegou um tempo determinado aqui, irmão, que nós vamos ler a história aqui, aleluia. O rei, aquele que fazia, né, o povo de escravo, morreu. Mas, aleluia, mas Deus sempre estava no controle da situação, aleluia, do povo dele. E a Bíblia relata para nós aqui, irmãos, aleluia. Nós vemos aqui que Deus chama e escolheu, aleluia, porque Deus tinha uma promessa para o povo. Deus tinha uma promessa no povo, para o povo dele, o povo escolhido, aleluia, mas Deus dependia, né, de alguém para conduzir o povo aqui na terra,
Aleluia. Deus dependia de uma pessoa. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia. Aleluia. Deus já estava preparando alguém lá antes de nós chegar aqui. Aleluia. Chegar no capítulo 23, aleluia, falando sobre a história aqui, sobre essa história. Aleluia. Lá no capítulo 2, a partir do verso 1, vai contar sobre a história, né, e o nascimento de Moisés. Aleluia. Então Deus já estava preparando, aleluia, alguém para conduzir o povo dele. Aleluia. E a Bíblia então relata para mim e para você, aleluia. Tentaram matar, fazer de tudo para matar aquele que Deus tinha escolhido para ser o líder do povo dele. Aleluia. Mas Deus guarda, Deus cuida, aleluia, porque Deus tem um projeto na vida do povo, Deus tem um projeto na vida daquela pessoa que Deus chama e escolhe. Aleluia. Eu falo para você aqui, até nós chegar aqui, aleluia, no capítulo 23, aí como nós lemos aqui, aleluia, diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Aleluia. Isso quer dizer que quando eu oro, quando você ora, aleluia, Deus está ouvindo. Aleluia. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor. E eu repito para você que diz no verso, aleluia, 24, vai dizer assim, quer dizer, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Aleluia. Deus, aleluia, eu tenho a certeza que Deus, quando você estava na situação mais difícil da sua vida, no momento que você estava fora do caminho, fora da presença de Deus, aleluia, eu tenho a certeza que Deus enviou alguém para falar com você, para levar uma palavra de ânimo, para uma palavra para você vir para o caminho, aleluia. E eu tenho a certeza que quando Deus usou alguém para falar com você, se hoje nós estamos aqui na igreja, na presença de Deus, aleluia, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa, aleluia. Deus cumpriu as promessas, aleluia, mas a promessa ainda continua sendo cumprida na nossa vida. E eu tenho a certeza que nessa noite, aleluia, como eu falei, está aqui aquele que Deus chamou e escolheu. Aleluia. Deus não esquece das promessas. Deus não esquece das promessas que Ele faz conosco. Aleluia. Nós, como ser humano, nós podemos esquecer, às vezes até esquecer de vir para a igreja, até mesmo de orar, até mesmo no dia, porque no dia a dia, aleluia, na correria que o ser humano tem, às vezes esquece das coisas. Mas Deus não esquece da promessa que Ele fez com o seu povo, Deus não esquece da promessa que Ele fez contigo, aleluia. E a Bíblia então começa, aleluia, a falar conosco aqui, e declara para mim, para você, aleluia, que Deus então envia alguém para conduzir o seu povo, aleluia. E esse povo aqui que Deus escolhe, aleluia, que Deus chamou, aleluia, entre o seu povo, escolhe alguém, aleluia. Aí chama Moisés, como nós lemos e subimos a história, aleluia. Deus guardou, aleluia. E a Bíblia vai falar para mim e para você aqui no capítulo 3, a partir do verso 1, vai falando assim, irmãos. Fala assim, aliás, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, e o sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, olhou e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus, e ele, do meio da sarça, disse, Moisés, Moisés. E disse ele, eis-me aqui. E disse, não te chega para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
E disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Irmãos, aleluia. E esse aqui, a Bíblia é tão relata para mim, para você, até aqui que nós lemos, aleluia. Falando que Deus, então, aleluia, escolheu Moisés, aleluia. E Deus, naquele momento, chega e tem um encontro, aleluia, já marcado aquele momento com Moisés, aleluia. E a Bíblia relata para mim e para você, quando ele vai levar o rebanho do seu sogro, aleluia, para se alimentar, aleluia. A Bíblia relata para mim e para você, nesse momento, aleluia, ele encontra, aleluia, naquele momento, aquela sarça, né, em fogo. E a Bíblia relata para mim e para você aqui, irmão, não é o fogo, esse fogo aqui, não é esse fogo que nós estamos hoje aqui no Alegrete, em todo estado, aleluia, está aceso. Talvez neste momento, essa chuva que está caindo aqui, aleluia, talvez esse fogo aqui está caindo sobre essa chama crioula, apaga. Mas esse fogo aqui que Deus, aleluia, quando fala com Deus, Deus fala com Moisés, aleluia, esse fogo não apaga. Esse fogo, aleluia, quando nós, aleluia, sentimos a presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, esse fogo acende cada vez mais no nosso coração. Não é, aleluia, não vai ser o vento, não vai ser a chuva que vai apagar a chama do seu coração, a chama da presença de Deus, aleluia, porque a Bíblia relata para mim e para você, aleluia, a chama de Deus, aleluia, eu tenho que acender, aleluia, essa chama cada vez mais. Eu creio que até aqui, irmãos, aleluia, você talvez, né, nós olhamos para o lado, para a direita, para a esquerda aqui, aleluia, achamos falta de alguém, aleluia. Ele estava muito tempo, estava conosco, sentado aqui, dando glória, aleluia, né, louvando ao Senhor, e hoje não se encontra aqui. Mas eu digo para você nessa noite, é o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus, aleluia. Eu digo para você nessa noite, nós ainda vamos ver nossos queridos irmãos sentados aqui, cantando, levando a palavra do Senhor, aleluia. Porque tudo é um tempo, aleluia, determinado. Chegou um tempo na vida do povo de Deus aqui que estava escravo. Tem início aqui, irmãos. Aleluia, Deus então tem o início aqui da preparação para tirar o seu povo da onde estava. Deus vai lá, chama, escolheu alguém, Moisés, aleluia. E eu digo para você, você foi chamado, você que está aqui hoje sentado, ouvindo a palavra de Deus, nós somos chamados, aleluia, para levar a palavra até as nossas famílias, levar a palavra para alguém que está necessitando de uma palavra, aleluia. Mas talvez, mas eu não sei pregar, não sei falar, aleluia. Mas com o teu exemplo, aleluia. Com o teu exemplo, aleluia, ele vai ver. Com o teu exemplo, aleluia, a tua família vai ver, aleluia. Está chovendo, aleluia, mas eles estão na igreja. É um exemplo, irmãos, aleluia, eu digo para você, aleluia. Talvez você não preste atenção, não repare, mas nós somos o alvo, aleluia. Você que está aqui, você é alvo, aleluia. Muitos podem falar, aleluia. Ah, mas estão na igreja, está chovendo, estão na igreja, está relâmpago, está na igreja, aleluia. Essa alegria, quando nós chegamos aqui, irmãos, aleluia, esse povo que está aí fora ainda não vieram para a presença de Deus, ainda não sentiu essa alegria. Talvez a alegria que vão sentir, aleluia, durante essa semana de festa, aleluia, vai ser porque estão, né, festejando, estão dançando, mas essa alegria, como nós ouvimos aqui, o pastor Ademir, vai chegar um momento que vai acabar o dinheiro, né? Acaba o dinheiro, aleluia, acabou a alegria, vão vir tristes para casa. Mas tem uma diferença, nós que estamos aqui e aqueles que estão lá fora, que ainda não sentiram a presença de Deus. Aleluia, nós saímos daqui sentindo a presença de Deus e a alegria vai continuar comigo e com você, na presença de Deus. Aleluia, porque nós subimos da onde Deus nos tirou. Aleluia, é por isso que até aqui Deus tem sustentado, é por isso que aqui nós estamos aqui na presença de Deus. Aleluia, se nós for olhar para o passado, da onde Deus me tirou, da onde Deus tirou sua esposa, aleluia, da onde Deus tirou a sua esposa, aonde estava, aleluia, Deus, aleluia, eu falo para você aqui, aleluia, Deus afirmou você é aquela casa que você fez na rocha, em cima da rocha, você é aquela casa que está firme,
Está firme na rocha, aleluia. Eu creio que nessa noite, aleluia, assim como nós estamos aqui, aleluia, ouvindo a palavra de Deus, aleluia, vai vir vento, vai vir temporal, mas nós somos firmes, aleluia. Eu continuo aqui, irmãos, aleluia, falando aqui, então dizendo, aleluia. Deus, aleluia, apareceu naquela sarça, aleluia, para falar com Moisés, aleluia. E a Bíblia relata para mim e para você, aleluia, diz assim, irmãos, repito para você, no 5, dizendo assim, ele disse, não te chegas para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atento a aflição do meu povo. Quero repetir para você aqui, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Aveu, e do Jabuseu, aleluia. Você vê, irmãos, aqui no 7, diz assim, tenho visto atento a aflição do meu povo, está no Egito, aleluia. Você vê, irmãos, aqui, aleluia, desde o começo, aleluia, Deus cuidando do seu povo, desde o começo Deus está cuidando da nossa situação, porque Deus não deixa a nossa situação. Não sei a prova que nós estamos, cada um tem uma prova diferente do outro, aleluia, mas Deus tem cuidado. Sabe as suas orações que durante a madrugada, que você ora, Deus tem ouvido a sua oração. Sabe aquele que nós chegamos na igreja e começamos a orar, aleluia, pela nossa família, Deus tem olhado. Deus sabe, aleluia, é porque eu tenho que chegar na igreja, aleluia. Ah, você não vem aqui, irmãos, na igreja, não vai sair de qualquer jeito. Você chega na igreja porque você sabe que aqui, aleluia, Deus vai abençoar você. Você sabe que Deus, aleluia, aquele local, aleluia, não é qualquer lugar. Porque aqui, aleluia, eu creio. Repito para você nessa noite, falo novamente, aleluia. Eu creio que muitas lágrimas e muitas bênçãos aqui na igreja já foram alcançadas. E vão ser muito mais alcançadas. Aleluia. E a Bíblia então, irmãos, aleluia, relatando aqui do povo. O povo que Deus tirou do Egito. Aleluia. Foi um povo escolhido, foi um povo abençoado. E até que Deus tem guardado o seu povo. Como a Bíblia guardou, aleluia, o seu povo, vai nos guardar, aleluia. Irmãos, eu quero lá no... Vamos lá no capítulo 3 e no 13. Me acompanhe no 13. No 13. Capítulo 13, o verso 13, diz assim. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disse, ó Deus, vossos pais, quero repetir, irmãos, aqui, então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, lhe disseram, ó Deus, de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu direi? Olha que você vê aqui, irmão, que Deus vai dizer para Moisés quando perguntar o nome. Quem foi que enviou você aqui? Em nome de quem? Aleluia. No 14 vai dizer assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e me enviou a vós. Aleluia. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, aleluia. Eu sou aquele que vou abençoar você. Eu sou o que sou, aleluia. Que vou curar você. Não é o homem que vai abençoar, não é o homem que vai tirar você da onde, né, de onde você está. Mas é Deus, aquele, eu sou o que sou, que vou abençoar você.
Então, nessa noite, eu falo para você, continuamos, aleluia, buscando aquele que eu sou, aquele que tirou o seu povo do Egito, aquele que ouviu o clamor do povo dele, aleluia, ouviu o clamor do seu povo, aleluia. Então, nessa noite, aleluia, está aqui na presença de Deus, está aqui o povo de Deus, aleluia. E eu creio que nessa noite, aleluia, o eu sou, aleluia, não esqueceu das promessas que tem com você. O eu sou, aleluia, ainda as promessas que ele tem com você, talvez com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com toda a sua família, ainda está de pé. Mas não deixamos o diabo, aleluia, como a Bíblia nos fala, o diabo está 24 horas nos tentando, aleluia, atingir a nós, ou atingir a nossa família, atingir nossos filhos. Não deixamos, aleluia, porque eu tenho certeza que a minha casa, a sua casa, aleluia, foi feita, foi fortificada em cima da rocha, aleluia, porque ele diz assim, eu sou, aleluia, vai continuar, eu vou continuar, aleluia, porque eu tenho as promessas que vai se cumprir na sua vida, aleluia. Irmãos, então a Bíblia relata aqui, aleluia, que um povo, 430 anos, aleluia, já estava escravo, clamou a Deus, Deus ouviu, Deus enviou alguém, aleluia. E a Bíblia relata para mim e para você, aleluia, mas Deus quando escolheu aquele povo, aleluia, vai tirar do Egito, aleluia, Moisés enviou Moisés para falar com o rei do Egito, aleluia. Você acha que foi fácil? Aleluia, né? Não é porque Deus chamou e escolheu, aleluia, que o povo ia ser o povo do Egito, que cumpriu a promessa. Mas Deus, quando disse, né, para Moisés, eu endurecerei o coração do rei do Egito. Já pensou, Deus, aleluia, quer tirar o povo do Egito, mas está dizendo, eu vou endurecer o coração do rei do Egito. Né? Que é isso? Você vê, né, como Deus aqui falando, né, para Moisés, eu vou endurecer o coração do rei do Egito. Aleluia. Até onde, irmãos? Aleluia. Para ver até onde, né, nós estamos realmente, aquilo, quando Deus nos chamou. Se eu estou firme mesmo, aleluia. Vai vir a prova, vai vir a luta. Será que eu estou firme? No momento que vir a prova, vir a luta, eu vou bater em retirado? Aleluia. Deus vai entrar comigo. Deus vai entrar com você na prova. Aleluia. Deus bem poderia muito bem aqui. Não, até aqui, aleluia. Deus poderia acabar, não, aqui, até aqui deu. Mas tem uma prova maior ainda, aleluia. Você vê 430 anos preso lá, servindo, aleluia. Mas tem a prova, vai continuar. E a Bíblia relata para mim e para você, nós tivemos a história. Deus envia, então, endurece o coração do faraó, do rei. Envia as pragas para o Egito, aleluia. E ainda, a grande prova. Então, naquele momento, né, o rei do Egito permitiu que o povo saísse. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Naquele momento, todo o povo saiu. Mas chegou a grande prova naquele momento. Aleluia. O povo saiu em direção ao deserto. E na frente, irmãos, aleluia, ainda tinha mais prova. Na frente tinha mais luta. Imagina você quando o povo saiu. Caminhou, era para caminhar um pouquinho só, mas o povo escolhido de Deus, o povo que Deus chamou, o Deus que tirou de lá da onde estava escravo, Deus fez, aleluia, caminhar ainda no deserto, ainda caminhar mais 40 anos. Meu Deus, aleluia, esse é meu Deus, aleluia, é o Deus que escolhe, é Deus que chama, as promessas é dele, não é minha, não é de vocês. Aleluia, não foi você que fez promessa, foi Deus que fez a promessa para o povo. Deus, aleluia, escolheu os melhores, aleluia, para atravessar o Mar Vermelho. Aleluia. A Bíblia relata para nós, então, sobre chegando até aqui, irmão, já vou terminar. Aleluia. Chegando até aqui e chega em frente ao mar. Que prova nesse momento, irmãos. Aleluia. E o povo dizendo para Moisés, Moisés, você nos tiraste de lá, nós estávamos do Egito, nós tinha comida, nós tinha tudo. Quando bate o problema e nós começamos a reclamar, aleluia, quando eu estava no Egito, aleluia, lá nós tinha tudo, né? Nós tinha tudo.
Quando vem para mim, para você, o problema, vem a dificuldade, aleluia. Mas eu, quando estava naquela, lá antes, estava lá atrás, parecia tão tranquilo, mas quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para a igreja, aceitei de coração, problema, aleluia, veio mais, né? Veio mais problema, mais dificuldade. Sabe por que veio e vem, vai vir mais problema, vai vir mais dificuldade para mim e para você, porque é especial. Você é especial na presença de Deus, aleluia. É por isso que, aleluia, os problemas vêm, vai vir a dificuldade. O diabo quer nos tirar da presença de Deus. Imagina o povo, quando chega né, atravessou o deserto, aleluia, chega naquele grande, lá no Mar Vermelho, aleluia, na frente do mar, e atravessou todo o exército de Faraó, e o povo começou a reclamar, aleluia. Aleluia, e Deus só falou para Moisés assim, aleluia, Moisés, por que esse povo clama? Por que esse povo está reclamando? Só diz para esse povo marchar, diz para esse povo tem que marchar, aleluia. Então quando vinha a luta, quando vinha a prova para mim, para você, aleluia, é para mim continuar orando, é para mim, aleluia, continuar orando, buscando a presença de Deus, não é para mim parar, aleluia. Não é para você parar diante dos problemas, diante da dificuldade, aleluia. Que eu venha marchar, que eu venha buscar a presença cada vez mais, aleluia. Que você vai ver a grande vitória que Deus vai nos dar. Assim como Deus deu para Moisés e para o povo. Deus é aquele que alimentou o povo. E Deus, aleluia, cumpriu as promessas dele. Aleluia. Vamos se pôr em pé, irmãos, aleluia. Vamos se pôr em pé, vamos orar neste momento, aleluia. Eu quero então, irmãos, aleluia, neste momento, vamos clamar ao Senhor. Que a Bíblia fala para mim, fala para você, aleluia. Deus ouviu a oração daquele povo dele. Deus ouviu o clamor. Clamor, irmão, vamos rasgar nosso coração. Que eu venha rasgar meu coração neste momento, aleluia. Imagina você. Fica imaginando você fechando os olhos, imaginando você diante do deserto, em frente, aleluia, o mar vermelho. Só que você, naquele momento, olhando para frente, estava o mar, e lá atrás vinha o exército, será que você não ia começar a gritar e clamar cada vez mais na presença de Deus? Deus nos tira desse problema, aleluia. E Deus fez o milagre, e Deus, aleluia, vai continuar fazendo. Senhor, estamos, Senhor, neste momento, na sua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, aleluia, por esse povo de coragem, meu Pai. Porque o Senhor, aleluia, não escolhe, aleluia, pessoas, Senhor. O Senhor não escolhe aqueles, Senhor, que são fracos, aleluia, aqueles que qualquer tempo, qualquer vento, meu Pai, para, meu Pai. O Senhor, aleluia, olha para o coração, meu Pai, desse homem, dessa mulher, meu Pai. Então está aqui, Senhor, na sua presença, Senhor, aleluia, aqueles guerreiros, aquelas guerreiras, meu Pai.